pessoal, eu sou a Isabela Boscov E eu sou Roberto Sadovski. e a gente está aqui para fazer o quê, Roberto? Como prometido, Comentar o fim de Os Anéis de Poder. na verdade, comentar do 5 ao 8, né? Que foi o que a gente disse que ia fazer. A gente desistiu depois do 4. A gente pegou o conjunto da obra agora para poder falar do final ampliado, vai. Exato, exato. Você começa. Então, eu devo dizer o seguinte: foi difícil acompanhar essa série até o fim. Foi Foi. assim, foi complicado. Às vezes é difícil a gente colocar o dedo onde tá desagradando, vai. Porque a série ainda é bonita, ela é bem produzida, ela tem coisas que acontecem, como você falou, ela tem ritmo, mas ela não tem nada que me pegou, nada que me conectou a nada ali. Nenhum personagem, nenhuma trama, nem nada. Eu fui e entrei de um jeito e saí exatamente do mesmo jeito. Exatamente. O que tornou, para mim, a experiência de assistir cada episódio um bocado frustrante, talvez fosse a palavra. Boa palavra, Não, frustrante. não, eu não vou nem. O frustrante foi no começo, em que eu estava ainda esperando que a série se revelasse e isso não aconteceu. Cansativo, talvez. Cansativo é uma boa palavra. Aborrecido. O que acontece? Sempre que a gente vê uma série, ou um filme, ou um programa, alguma coisa, tem que ter algum elemento ali que vai capturar a gente. Um personagem bacana, alguma coisa que a gente consiga refletir, que a gente espera, né? E devolva alguma coisa pra gente. Uma história que a gente fale, o que vai acontecer agora? Nos Anéis de Poder, a série acabou e eu tô assim, ninguém me interessou ali. Não achei ninguém interessante no fim das contas. A gente teve algumas revelações, inclusive no último episódio, Sim. revelações meio revelações, que não foram. Aliás, a gente vai ter spoilers. Vários né? spoilers hoje. Vários spoilers. Se você não assistiu o último episódio, dá um tempinho. Assiste na semana que vem esse vídeo aqui, né? Dá uma geral no último episódio, aí você tem o tempo de respirar, né? De absorver tudo que você assistiu e vai fundo aqui com a gente. Mas eu acho que numa semana eu já não vou lembrar, assim. Se eu parasse para deixar a coisa sentar uma semana, eu tenho certeza que ela vai evaporar, porque para mim o que falta é emoção, não conseguir, isso que você falou, não conseguir me conectar com nenhum personagem, não conseguir torcer por nenhum personagem, na verdade, Pois é. ou sentir algum personagem como um antagonista que Nada. né, não tem nem os personagens que a gente ama odiar, nem os personagens que a gente ama, né? Para mim passou tudo em branco, assim. Sabe qual é o que eu sinto? E pode parecer uma bobagem, né? Mas me parece que os Anéis de Poder sofrem de roteirice, sabe? Eles tinham assim, o nosso objetivo com essa série é criar Mordor, né? Criar a terra do Sauron e começar a fazer a Forja dos Anéis. Isso é o que a gente quer. Como a gente vai chegar lá? A gente vê o que faz, a gente inventa algumas coisas aqui e vê o que faz. Esse vê o que faz nunca disse a que veio. Não. Esse vê o que faz. Então, assim, objetivo alcançado. Objetivo alcançado. Eles conseguiram no plot. Revelaram quem é o Sauron, né? Revelaram quem é o outro. O outro, a gente supõe que seja o Gandalf, ou sei lá, vai ver que é o Saruman, mas é o Gandalf, né? É o Gandalf, inclusive É o tem Gandalf. uma pegadinha no último episódio do nariz dele, né? Que ele vai seguir um cheiro. Isso. Que eu falei, é o Gandalf. É o Gandalf, porque ele fala isso pro Frodo. Isso, é mesmo no filme, a uma certa altura. Então, mas nem com ele, imagina o Gandalf, desde que ele apareceu na figura do Ian McKellen, você adora o Gandalf, tem alguma Sim. coisa muito especial irradiando dele, né? Aqui nada. E o que é legal é que aqueles, não sei, aquelas pessoas minions que apareceram de olho branco, né, e tal, que a gente não eu não entendi quem é. Eu não faço ideia quem são. Eu também não faço ideia quem são. Se for uma questão de ignorância nossa, eu peço desculpas, Pois né?
falta de conhecimento do lore, né? Se for o caso, então. Eu adoro quando os fãs falam do lore, né? Como se a gente É, precisasse de uma bula para poder entender a série. exato. Agora a Difícil. gente vai entrar daqui a pouco nos problemas mais É. objetivos, vamos tentar destrinchá-los, e esse vai ser um deles. Mas aparecem aquelas três pessoas e confundem um Star, um mago, com o Sauron. Exatamente por que elas Não confundiram, da faço a onde menor elas ideia. vieram, por que que elas ficaram jogando o chefe delas, que elas achavam que era o chefe delas, para lá e para cá, batendo com ele na parede, batendo no tronco da Vamos árvore. bater enquanto a gente pode. Depois ele esquece da gente, não pode bater mais. Enquanto a gente está podendo bater, vamos Tudo bater. bem, tinha que subjugar ele, porque ele estava meio descontrolado, ou pelo menos esse era o entendimento daquelas três pessoas, mas juro, ficar atirando o cara para lá e para cá, E foi numa certeza que eles chegaram, né? é, Estamos aqui para te servir, Lord Sauron. E eu assim, gente, então eles estão tudo mapeado bonitinho. E de repente, não é mais o Sauron. Aí você fica, ok, beleza, erramos. É muito aleatório. Aleatório é a palavra. aliás, incrível, né? Como ele adquiriu linguagem do o sétimo para o oitavo episódio, né? Ele mal conseguia pedir um pedaço de queijo no sétimo episódio, e agora ele já está falando em pentâmetro e iâmbico Não, ali, né? virou um poeta, né? Virou um poeta. Floreando as palavras, é muito bizarro. Aliás, florear as palavras, vamos lá. Vamos lá. Os diálogos. Oh, ai, ai, ai. Os diálogos são como a minha mente se esvaecendo por um rio que vai parar no meio de uma plantação de borboletas. É isso, basicamente. A gente É inventa a coisa isso. mais absurda e você fala num tom que é super importante, né? É super imponente. Nossa, tô falando uma coisa mega, mega relevante e não tô. Tem aquelas coisas, não, você não pode matar a sua sede com água do mar, né? É assim, basicamente, eu achei que os diálogos usam a mesma técnica da autoajuda, né? Dizer coisas muito óbvias, muito simples, às vezes sensatas, assim, de fato, ninguém deve tentar matar a sede com Claro. água do mar, não funciona. Mas enfeitam aquilo para parecer que tem um significado maior, né? Teve um Mas momento é de, muito aleatório também. teve um momento de humor involuntário agora no último episódio, né? Quando a Nuri pergunta pro estranho Gandalf, você vai nos acompanhar? E ele começa a falar, não, porque aquele lugar onde o sol não sei o que é nosso destino. E eu pensando, fala não, brother, tá de boa, só fala não. Ela vai entender e tá tudo bem, né? Mas É, é, dá uma enrolada, ai Deus. às vezes os seus pés te levam para onde o seu coração não quer caminhar, né? Sabe o que é engraçado? Hum. Na trilogia O Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, existia essa mesma qualidade dos diálogos, mas eles soavam verdadeiros, eles soavam reais. Existia um modo como o Peter Jackson dirige os atores dele que não parecia um texto decorado. Parecia muito, muito natural e muito orgânico quando eles falavam, e a gente pensava, ok, na Terra-média tudo bem falar essas coisas que cola. Dessa vez é só involuntariamente engraçado. Eu vejo uma diferença fundamental. Aliás, você sabe, né, que não querem que a gente compare com nada, né? Tem pessoas que dizem assim, não pode comparar com a trilogia do Peter Jackson, porque aquilo é filme e isso é uma série. Uhum. Eu tô super. Não pode comparar com a outra série de fantasia, que está sendo Uhum. exibida de maneira nenhuma. E não pode comparar também com os livros do Tolkien, porque isso é baseado nos apêndices, essa série, então não é a prosa do Tolkien, né? Tá bom, gente. Então, então é assim, a próxima vez que eu for na quitanda, eu não sei como eu vou escolher tomate, porque se cada tomate tiver que ser uma entidade É em si isso. mesma, e eu vou ter que olhar para um tomate, quando eu olhar para o outro, eu vou ter que esquecer o que era aquele primeiro tomate para só olhar o segundo tomate. Eu sei lá o que eu vou trazer para casa, né? Uma cenoura no lugar. Sabe o que é engraçado? A mesma turma que puxa esse coro é aquela turma que, quando estreia um filme ou uma série baseada em quadrinhos, eles falam: não tá igual ao quadrinho, é ruim.
É assim, gente, se decidam então o que vocês querem, né? É para ser igual ou não é para ser diferente? Pode adaptar ou não pode adaptar? A gente pode comparar ou não? Então deixa a gente comparar, vai. É parte do Vou trabalho. comparar com a trilogia do Peter Jackson no plano mais básico que existe, que é o Isso, seguinte: a trilogia é adaptada de um romance, isso, dividido em 3 volumes, mas os diálogos são os que o Tolkien escreveu, a isso. prosa é dele, os entrechos todos são os dele. Aqui eles estão se baseando em apêndices e Sim. eles, evidentemente, não são o Tolkien. Uhum, Né? Eles, eu digo, os showrunners e isso. roteiristas e tudo mais. O que significa que eu acho que vale a pena não comparar com o Tolkien mesmo, a série, porque eu acho que o Tolkien quer distância de coisas como a pedra afunda porque ela olha para baixo e o navio flutua porque ele olha para cima. Ai, Eu acho que Deus, o eu quero Tolkien morrer. falaria, não, por favor, eu não sou responsável por isso, né? Não me culpem. Teve um hoje que a gente riu juntos ali, que foi o do Pardal, né? Vá para onde os pardais aprendem o seu canto. Tipo, hã? No verão ou no inverno, porque eles migram também. Parece o Monty Python lá Aparece na na ponte, né? ponte, né? Qual é a velocidade de andorinha? Mas andorinha europeia ou andorinha? O quê? Não sei. É mais ou menos isso. Tá bom. Então, na verdade, o que eles estão tentando é imitar um estilo, né? Um ar de profundidade, de sabedoria, só que o Tolkien tinha reflexões verdadeiras a fazer. Os diálogos dele eram menos empolados do que esses daqui, Sim. até porque eles faziam sentido, então você, né? Não nota o quanto tem de formalidade no E diálogo, não às eram vezes. frequentes, né? Não eram Não, coisas não. uma atrás da outra. Não eram platitudes o tempo Isso. todo. Aqui os personagens não conversam, eles discursam uns para os outros, E né? sobe a trilha. E discursa, e sobe a trilha. É isso. É. E isso é grave porque assim cansa o ouvido, a trilha cansa o ouvido, o diálogo fica, além de, não sei, eu acho que não tem nenhuma substância a transmitir esse tipo de Sim. diálogo. Além de tudo, o efeito poético que se pretende se perde, porque se todos os diálogos são assim, então Eles deixam de nenhum ser, momento mais poético vai surtir efeito, vai ser percebido dessa eles maneira, deixam de ser né? especiais, né? Não É, tem nada, não tem nada de é, especial. é. Assim, na verdade, o texto dos Anéis de Poder, né, o plot, ele não é ruim. Ele é ok. A jornada que eles têm que fazer é ok. Mas quando a gente constrói um roteiro para um filme, para uma série, você tem que estar lá, o seu personagem e plot, né? As coisas têm que andar meio juntas. Você desenvolve o seu personagem e a sua história vai ser conduzida pelo personagem ou conduzida pelo plot. Você faz uma escolha e você vai. Na verdade, idealmente, o enredo muda o personagem e o Isso. personagem influi, por sua vez, no enredo com a mudança dele. Essa é a dinâmica A teoria ideal, é essa, né? né? A teoria é essa. Na prática, a gente viu um monte de gente jogada e a gente não teve tempo com ninguém para se interessar. Eu não vou fazer comparação com outro filme ou com outra série, mas a gente tem historicamente em coisas da cultura pop que a gente se conecta com personagens. Sei lá, Piratas do Caribe, Jack Sparrow. Sim. Né? A gente consegue descrever o personagem e não fisicamente. Ele tem uma barba no cabelo. Você consegue descrever ele da personalidade dele. Jack Sparrow é isso, isso, isso. A gente consegue resolver isso numa frase. E isso mostra que é um bom personagem. Ele é bem construído porque a gente olha e a gente identifica quem ele é. Nessa série, eu vou lutar para descrever qualquer personagem. Qualquer um que a gente possa tentar seguir. Primeiro porque não tem um protagonista claro. Eu não sei quem é o protagonista, porque Teoricamente é a Galadriel. em que ponto ela muda? Mas, Em que como ponto disse ela alguém, aprende e se desenvolve? como disse alguém nos comentários no canal, ela, ela parece a Hebe Camargo no troféu imprensa.
É isso, sempre gente. com aquela cara, assim, e ela fala com a boca fechada, assim, né? Ela não há. É uma boa atriz, né? Então eu não sei o que tá pegando, é direção, fala sem falar, eu não sei o que é aqui conversado com ela. Tem uma regrinha meio básica que é assim: se você tem uma produção com muitos personagens, alguns atores não estão se saindo muito bem, uma parte da culpa é da gerência, que não escolheu o Sim, ator certo para aquele papel, e aliás está expondo o ator em um papel para o qual ele não é apropriado, isso. né? E os outros estão indo bem, então estão sendo bem dirigidos. Então você tem aqueles outliers ali, né? O pessoal que não deu muito certo. Quando ninguém consegue causar uma impressão muito funda, né? Ou nem sequer superficial, quando a gente não consegue dizer a personalidade desse. Ah, mas isso é típico do Elrond, porque o Elrond faria isso, faria aquilo. Quando a gente não tem esse conhecimento do personagem, e nenhum ator está conseguindo trazer isso para a série, pelo menos não a contento, então a culpa não é dos atores. Em Não. princípio, ela só pode ser de quem está no comando, né? E quem tá no comando faltou um pulso para poder entender o que ele queria. Se o ator não tem um showrunner, um diretor, um texto para seguir, coitado, né? Ele chega no set e fala: tá, gente, vou botar a mão no bolso aqui e vou esperar o que vai acontecer, porque eu não sei para onde eu vou, porque ninguém tá me dizendo o que fazer ou para onde ir, né? Que é dirigir, literalmente. E isso a gente não consegue sentir na série, o que é frustrante. No que eu acho que eles pecam muito é o seguinte: como você falou, o enredo não é ruim, a trama não Sim. é ruim, né? Se eles conseguissem uma dinâmica entre as várias partes que estão se movendo ali, a coisa poderia ter ganhado muita aceleração, poderia ter se tornado empolgante, poderia ter ido num crescendo. Sim. Mas eles, na minha opinião, pelo menos, eles não conseguem fazer com que uma coisa alimente a outra. Um exemplo nesse último episódio é toda aquela parte do rei de Númenor que está morrendo. Então tem lá a irmã do Isildur desenhando ele, porque tem um concurso, né, alguma Um coisa, concurso, é bem isso. um concurso. E daí ele começa a passar mal e ela chama alguém, me ajude, o rei. E não tem ninguém perto do rei. Foi todo mundo lá fora fumar um cigarro, né? Nada. E eu fiquei esperando, tipo, alguém, né? É o rei, alguém tá do lado de fora da porta, alguém tá, tipo, o rei está doente. Detalhe, o rei está O doente. rei está O rei doente. pode morrer, não tem ninguém do lado, um curandeiro, nada. A desenhista tá Não. sozinha com o rei, que vai passar palavras de sabedoria para ela, é claro, e ela vai dizer: bom, tô aqui, né? É para mim mesmo. Mas no ao que isso levou? Isso não. Nada, é inútil essa cena. Então, toda tentativa de criar energia se dispersa, né? Em vez dela ser transferida para uma outra engrenagem e outra, aqui não, são Nada. partes desconexas, são engrenagens que não estão se tocando e, portanto, não estão. Ela se evapora porque, em teoria, a cena revela alguma coisa que os fãs de Tolkien e dos filmes da série sabem o que é, mas a gente fica, tá bom, né? Você está contando com. A gente não pode comparar, mas você está contando com o conhecimento que a gente precisa ter para poder curtir a série. Se você não souber o que ela está achando ali, você vai dizer: o que é isso aí que ela está mexendo? Exatamente. Esse é o outro problema grave. Para quem não é íntimo do lore de Senhor dos Anéis, principalmente dos apêndices e Silmarillion, essas coisas que não são nem o Hobbit, nem o próprio Senhor dos Sim, Anéis, né? A gente até comentou aqui naquele episódio, foi o quarto, né, em que eles acham o Mithril, os anões sim. acham o Mithril. Aliás, os anões foram esquecidos nesse episódio. Adeus, anões. Muita gente foi esquecida no último Adeus episódio. Arondir, adeus Bronwyn, adeus todo mundo. Nossa, tinha esquecido Brown, tinha esquecido mesmo. Então, mas de qualquer forma, a gente fez uma brincadeira que, puxa, achamos um minério, né, todo aquele segredo. Daí várias pessoas falaram, não, o Mithril é importantíssimo, porque é escavando o Mithril que eles vão libertar o Balrog e tudo mais.
O que, aliás, apareceu no 7º episódio, né? O E Balrog só apareceu. caiu a folhinha lá e o Balrog ficou nervoso. Ah, mas ficou esquentado. Ficou esquentado. Mas quem não conhece, quem não tem essa informação, olhou de fato eles achando o minério e falando, puxa, mas acharam o minério, era esse o segredo, né? Então, assim, você não pode contar com aquilo que as pessoas sabem, você tem que satisfazer as pessoas que conhecem a fundo aquilo, Sim, você não pode você não pode desonrar esse material, fazer com que elas sintam que ele está sendo desrespeitado, sim. mas você tem que carregar junto as pessoas que não conhecem Que esses elementos, é a maioria do público. que é a maioria do público. Porque senão fica uma coisa muito hermética. Eu lembro quando saiu o último Star Wars, né, Ascensão Skywalker, e alguém falou, não, mas nos livros de Star Wars que saíram agora, a gente entende que o Imperador foi clonado e tal. E eu assim, amigo, não tá no filme, não existe. Se eu não vi no filme, acabou. Eu não preciso ficar buscando informações aleatórias para poder entender o que aconteceu. Então vale a mesma regra para cá. Eu não tenho que sentar e ler os livros e o Silmarillion e os apêndices para dizer, agora eu entendi a importância disso Sim, aí. Tem que sim. estar na série. Se não está na série, não existe. É isso. Então, é possível que o rei tenha dito de algo, só para voltar a essa cena como exemplo, algo de grande importância para a irmã do Isildur, Isso. mas a gente não tem ideia de qual a importância e ela não foi revelada para a gente. Não. É o momento, o impulso que essa informação vai causar está totalmente fora do alcance de quem não conhece essa parte da história por outras fontes. E eles deixam para lá. E eles deixam Acabou pra lá. a cena, É. mais nada. Eu sei que tem muita gente gostando da série, e Sim. eu acho que assim, eu acho que tem 1000 motivos para, pelo amor de Deus, eu sou totalmente favorável às pessoas serem felizes e Exatamente. haver paz mundial. Paz nos estádios, gente. Paz nos estádios. Paz nos estádios. Mas é assim, eu imagino que essas pessoas ou conheçam bem as fontes primárias desse material, ou que elas estejam encantadas com o visual, que para mim, a mim pelo menos, ele não encantou, não consegui me encantar com ele, mas se a pessoa se encantou, está ótimo. Que né? bom. Que bom, eu fico feliz. Não, sério, com o maior respeito mesmo. Mas eu não consigo... não consegui criar uma conexão com a série. Não. E eu tentei. Eu tentei também. E você lembra que eu comecei cautelosamente otimista, eu gostei de algumas coisas no começo, depois do terceiro episódio que deu um respiro, foi assim, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Nada mais aconteceu no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo que me puxasse de volta para a série. Pelo contrário, foi só me afastando mais. Eu acho que, assim, eu ouvi muitas pessoas comentando favoravelmente o episódio em que o Mount Doom explode, né? Foi um episódio que eu falei, puxa, aconteceu alguma coisa. Foi o sexto episódio, eu acho. Acho que foi o sexto. Mas, na verdade, se você pensar friamente, o que aconteceu foi um grande espetáculo de computação gráfica. Isso. Né? Não tão incomum, não tão especial assim. O chão se abrindo, que é uma coisa clássica desse, né? E a montanha eclodindo e ninguém morrendo com a nuvem piroclástica que se... Nessas coisas... Ninguém queimado ou sufocado, gente. Eu acho lindo. Eu quero me mudar para a Terra-média. Acho digno. Não, algumas pessoas morreram, a gente fica sabendo, mas não mostram. A série parece não se importar, né? O episódio parece não se importar com o destino das pessoas que morreram ali nessa explosão, que eu até falei, puxa, é uma série passada na Amazônia, né? Porque tem desmatamento, queimada, garimpo ilegal, né? A gente está em casa. A gente está em casa. Mas
eu acho que muitas pessoas se feriram e morreram, e, no entanto, a série parece que não se importou com o destino dessas pessoas, Não só com que essas podem ser pessoas. anônimas, mas é um sofrimento. Se você não mostra o sofrimento das pessoas perdendo a terra delas, ver ela sendo transformada em um deserto que elas nunca mais vão poder recuperar, É né? Sendo muito. expulsas de lá, isso é um drama, gente. E é muito inconsequente. E não é só nesse episódio. As pessoas que morreram ao longo da série, elas simplesmente passaram. Inclusive no último episódio tem uma morte que era do líder lá dos pés peludos, que se passa assim, ó, gente, eu vou morrer aqui, me deixa aqui, eu vou ver o sol nascer, acabou. Não se fala mais do cara, não se lamenta, ninguém chora por ele, é aquilo. É muito É. fria a série com seus próprios personagens. No dia seguinte já está todo mundo arrumando as malas, se aprontando para partir, né? É, eu acho isso Frustrante. complicado. Não, eu acho complicado porque você cria drama não só com seus personagens principais, mas também com o destino que está sendo traçado para uma parte maior ali da sua humanidade, né? Não esqueça da lista de Schindler e da menininha de vestido vermelho, que a gente não sabe o nome, a gente não sabe nada, e a gente sentiu por ela quando ela aparece e depois quando ela aparece morta. A gente É, não sabe nada dela, mas existiu uma empatia ali. sim. Seu coração aperta quando ela aparece primeiro, porque você pensa, essa menina, infelizmente, eu acho que ela não Pois é, vai escapar do destino dela, é isso. né? Então, essa capacidade de se comover com o que está acontecendo no mundo em que a história se passa, para mim, isso faltou de maneira muito flagrante. O que é triste. É triste. E, no entanto, por outro lado, eles ficam tentando forçar a sua emoção com coisas que não rendem muito, né? Não. Aquela cena interminável dos pés peludos se despedindo uns dos outros várias vezes, um por um, né? E dizendo muitas coisas um para os outros e lamentando muito a separação uns dos outros, E se né? abraçam de E se novo. abraçam de novo, e se abraçam de novo. É uma tentativa de comover o espectador com uma separação que, na verdade, a Nori estava louca para ir É embora isso. junto com Não o teve dor. estranho. Não, não Não teve teve. dor ali, não teve, não teve nenhuma urgência naquilo. Simplesmente foi, vambora, é o que eu quero, vamos sair daqui. Então, o chefe deles morre, uma pessoa querida, venerada, né? O líder deles morre, ninguém chora, todo mundo faz as malas no dia seguinte tranquilamente para ir embora daquele lugar, mas na hora da despedida é um chororô que não acaba mais. Tem o pior dos clichês na morte dele, que a nova líder fala, eu sinto muita falta dele, né? Queria que ele estivesse com a gente. Aí uma desconhecida fala, ele está. E eu assim, não, ele não está. Ele morreu. Ele não tá com vocês. É isso. Mas tá lá falando, né? É. Aí vai, aí você vê o estranho de longe em pé, e a gente pensando, o homem tá impaciente já, olhando no relógio, tipo, bora gente, tem que ir embora daqui. Quanto tempo mais eu vou ficar parado embaixo dessa árvore? Parece meu pai esperando a minha mãe. Vai cair uma maçã aqui. Meu pai levava 2 jornais para mim, esperando a minha mãe para não perder a paciência. Parece o estranho lá, coitado, estava na mesma situação. E é isso, é involuntariamente engraçado. É, Assim, a criação dos anéis, os anéis dos elfos, vamos criar os 3 anéis dos elfos aqui. Aí cria, aí tem aquelas tomadas de baixo para cima, né, para criar aquela tensão. Estão olhando para o anel, estão olhando para o anel. Aí a câmera tá em cima e mostra os anéis, aí corta de novo para olhando. Aí a câmera volta para cima e mostra os anéis de novo e eu assim. Gente, o anel tá na mesa, já pega esse negócio e faz alguma coisa. põe nesse anel logo. Qualquer coisa. E daí tem um problema, aí um pouco de lore que eu sei além da história toda. Veja bem, quais são os elfos que ficaram com os anéis? O Elrond, Galadriel? a Galadriel e o Celeborn, não foi? Creio que sim. Creio que sim. Creio que sim. Eles enviuvaram a Galadriel no episódio anterior, né? Ou
Ou o Celeborn saiu para comprar uma Pepsi com um casco de coca Nunca mais e voltou. nunca mais voltou. Porque é isso, não se fala, né? Ela fala, ele morreu pra mim, mas ele não Não, tá eu mais nunca aqui. mais o vi, né? Tá bom. E tá bom. E Ninguém olhou e falou, amiga, você não percebeu que ele não quis voltar? Ficou na entrelinha ou isso. não conseguiu voltar, não sei, não achou passagem. Talvez na próxima O temporada voo a foi gente cancelado. tava em Congonhas nesse fim de semana, né? Quando É, é, deu caos. é a pista de Fernando de Noronha, É né? Está isso. interditada, não consegue voar. Mas eu estou perdendo. Basicamente, o lore não casa com o que a gente vai ver na série. A não ser Ou, que a gente esteja enganado, a gente esteja aqui comendo barriga e não é o Celeborn que usa o terceiro anel, a não mas ser que ele apareça na segunda temporada e a ele gente pode fale. aparecer na segunda temporada, porque eles ficaram acenando com um climão entre a Galadriel e o Halbrand, e o Halbrand, nesse episódio, se revelou ser o Sauron, O ser das o trevas. ser das trevas. E ela devia ter pensado nisso. Ô mulher apressada, ela era muito afobada. Ela olhou o colar no peito dele naquele dia e falou: Ah, ele é o rei das terras do sul. O que é uma coisa que me E incomoda, pronto, e ela nunca foi apurar essa história, e né? isso me incomoda ao longo da série. As decisões são tomadas por pessoas supostamente muito inteligentes e muito velhas e muito sábias, que bastava checar. Quando o. Parece a gente, né? Né, parece a gente. Eu vou esquecer todos os nomes agora, gente, porque a série já me deu um branco. O nome do Sauron é. Halbrand. O Halbrand tá com os elfos, junto com o mestre. O Celebrimbor. O Celebrimbor, que é o mestre de fazer os equipamentos dele. É o arquiteto-chefe dos elfos, que supostamente é o elfo mais sábio de todos, né? Toda vez que ele fala uma coisa, o Halbrand fala, mas não seria melhor se fosse assim? Aí ele fala, talvez você tá certo, né? Puxa, nunca pensei nisso. E não é só uma vez que isso acontece, é Não. continuamente. Então, de novo, é involuntariamente engraçado. Você fala, gente, esse elfo é o mais esperto da galera? Não é, né? Porque tem um humano no meio sapateando na cabeça dele o tempo todo. Então as coisas não encaixam com o lore, não encaixam com o que a gente é informado. A gente é informado uma coisa e os personagens se comportam de outro jeito. Então fica difícil. E naquela cena, honestamente, teria me dado alguma satisfação ver pelo menos a Galadriel colocar o anel dela. Sim. Né? Sentir alguma transformação nela, ela sentir poder, porque eles falam um poder além do material, além do corpo, além da carne, né? Mas fica só olhando o anel ali na mesa, eu falo, gente, pega o anel logo. E a cena é interminável, como quase todos esse episódio. Eu acho que a gente está deixando esse vídeo interminável também, gente. Falando nisso. Em suma, Os Anéis de Poder é a reunião que podia ter sido um e-mail. É isso. É isso, é a reunião que podia ter sido um e-mail. Eu tinha, olha, honestamente, eu estava doida para ver a série também. Antes dela estrear. Eu estava muito animada, muito e não mesmo. Só isso, todas essas séries de fantasia, de super-heróis e de Star Wars e da outra fantasia que está no ar aí, era a que eu mais estava afim de ver. Era que eu mais falava, essa aqui vai me dar alguma coisa que eu não sei para onde vai. Eu estava certo nisso, né? Eu não sabia para onde ir. Não, nem eles sabem também. Bom, pessoal, esse foi o nosso saldo final. Algo melancólico para nós dois, pelo menos, pois é. Né? De Os Anéis de Poder. Agora, a gente vai se reunir de novo, Roberto, para falar de... Andor, que tá bem legal, né? Andor tá surpreendentemente legal. Tá. E tem um fator que deixa ele legal, mas eu vou segurar pro vídeo. Tá. Segure pro vídeo. Segura pro vídeo. Eu ainda preciso elaborar aqui minhas impressões a respeito de Andor. Mas tá joinha. Tá interessante mesmo. E é engraçado porque basicamente é uma série que a gente sabe como vai acabar, porque todo mundo viu Rogue One e todo mundo viu o destino do personagem do Cassian Andor. E ainda assim, ela é muito empolgante. Ela é muito empolgante. E o Diego Luna é
É legal, né? Ele é legal. O Porque, Diego Luna é legal. porque a gente tem um protagonista da série, o cara que está mudando e evoluindo e repensando quem ele é na vida. E É, isso é muito legal, você acompanhar a evolução de um personagem. é. Infelizmente, para nós, pelo menos no nosso entender, isso não aconteceu nos Anéis de Poder. Eu fico muito triste pelo Arondir, é um personagem com quem pelo qual eu tive simpatia desde o minuto em que ele apareceu Sim, em cena. Eu esperava que ele fosse ter um papel, que ele fosse ter mais agência na trama, que ele fosse, sim. né, ganhar uma importância, mas eles abandonaram ele, Ah, também esqueceram, e assim foi. E ninguém mudou nem um pouco. Ele foi o único que mudou um pouco, né? um pouco, pouco mesmo. E pouco mesmo, A gente mas espera, porque nós somos eternos otimistas, que a segunda temporada tenha aprendido um pouco com os erros da primeira e que venha com mais empolgação, que as coisas de fato aconteçam e que a trama caminhe junto com seus personagens, que a gente possa se afeiçoar aos personagens, ou perdendo os personagens, ou acompanhando a jornada deles, mas que a gente tenha alguma conexão com cada um deles. Fica a esperança e os dedos cruzados. ó, Roberto, com toda sinceridade, eu acho que uma série que tá para ser veiculada e cuja segunda temporada deve estar já em produção, não é lugar de aprendizagem para quem não Fato. tem experiência. Eu acho que muito, se esses dois showrunners continuarem à frente da série, e eu não sei que espécie de contrato eles têm, eu não sei quais são os termos do acordo deles com a Amazon, mas se eles continuarem, eu acho que muitas dessas coisas vão ser repetidas de novo. Porque, ao menos nas entrevistas que eles deram, eles parecem estar gostando muito do que eles fizeram. Eles estão Bom, super eles não seguros. diriam diferente também, né? Claro, é parte do Eu marketing diria, da faz coisa. parte do marketing. Mas eu sinto que eles acham Que é isso. que é isso. Não é. Desculpa, gente. Para nós, não. Para nós não é. Mas tudo bem. Então, a próxima vez é Andor. Então voltaremos. Sim. Muito obrigada por assistirem e a gente se vê no próximo vídeo. O dela, eu estarei aqui eventualmente, casualmente. Não, ele vai estar aqui no próximo vídeo juntos também Olha só. nos vemos, Próximo certo? vídeo juntos. Tchau, pessoal.